Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e você tem paciência ou você é uma pessoa que é impaciente com tudo na vida? A gente geralmente justifica as nossas impaciências, as nossas pressas e as iras que surgem da falta de vontade de esperar. A gente vai pra fila do banco, a gente vai pros correios e a gente quer matar alguém porque a gente precisa esperar coisas. E a gente acaba ansioso. Será que impaciência é pecado? Será que impaciência é uma coisa que ofende a Deus? Será que a gente pode fazer uma teologia da paciência e dar dicas bíblicas para lidar com esse tipo de comportamento? É isso que a gente vai fazer hoje aqui no 2 Dedos de Teologia. Lembrando que esse vídeo chega até você graças ao pessoal do The Pilgrim, cujo aplicativo permite que você leia os meus livros e os ouça também. Eles têm audiobooks com o Você Não Precisa de Chamado Missionário e com o Cristão Reformado. E você pode, enquanto lava a louça, enquanto faz sua corrida, enquanto vai pra academia, enquanto tá no carro, no trânsito, impaciente, você pode ouvir os meus livros lá. O livro O Cristão Reformado, que é uma introdução aos 5 solas da Reforma e aos 5 pontos do Calvinismo, está disponível exclusivamente como e-book no aplicativo do The Pilgrim. E eles têm publicado obras próprias, livros deles mesmos, como o Liturgia do Ordinário, uma obra muito bem quista nos Estados Unidos, que finalmente chega em português graças ao pessoal do The Pilgrim. E você pode acessar tudo isso até de forma offline, baixar para o seu celular e ler livros e ouvir livros através do aplicativo. As melhores editoras protestantes estão lá no The Pilgrim. Isto posto, você aí já impaciente, vamos ao vídeo de hoje. Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito, aquilo que é gerado no coração do crente quando você recebe o Espírito Santo. Lemos o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Interessante que não são frutos do Espírito no plural, mas fruto do Espírito. É uma obra só do Espírito Santo que gera tudo isso dentro de nós. A paciência está inserida no bolo das qualidades que é gerada dentro do homem de Deus quando ele recebe o Espírito Santo. Claro que podemos batalhar contra isso, falhar muitas vezes, mas o crente ele tem que ter uma paciência além daquilo que é natural ao homem carnal. Ou seja, se você não possui paciência, se sua paciência é equivalente à paciência de pessoas que não têm o Senhor, o seu comportamento não revela o fruto do recebimento do Espírito Santo. Mas Iago, eu sou cristão, eu amo ao Senhor, como é que eu posso estar sem paciência? É por isso que Guimarães Rosa, em Grandes Sertões Veredas, diz que Deus é paciência, o contrário é o diabo. A impaciência não vem de Deus, a impaciência não vem daquilo que Deus gera no nosso coração. E nós aprendemos a impaciência da nossa carne, aprendemos do mundo, aprendemos com a pedagogia da impaciência que nos rodeia. E apesar de termos um espírito que gera no nosso coração a paciência, a gente aprende todos os dias a ser impaciente. Nossa moral acaba sendo moldada pelos hábitos que a gente aceita participar. Somos ensinados diariamente a não esperar por nada. Nós temos muita expectativa sobre a velocidade com a qual a gente quer que as coisas cheguem a nós. Pensa no celular. Se teu celular começar a travar um pouco, meu Motorola aqui, tem um Moto Z. Esse negócio já trava o tempo inteiro. Eu deleto e instalo de novas coisas. É um saco. Eu fico o quê? Impaciente. Quero jogar na parede? Quero. O meu notebook é fuleiragem, certo? Aí eu vou fazer as coisas aqui do 2 dedos, começa a travar tudo. Eu fico o quê? Fico impaciente. E à medida que as coisas à minha volta não correspondem às expectativas de velocidade que eu tenho, eu acabo não manifestando o fruto do Espírito Santo. Muitas vezes temos expectativas irreais sobre a velocidade das coisas e o tempo que a gente quer que tudo aconteça. O que Deus espera é que as nossas expectativas com a vida sejam mais pacientes. A gente não pode achar que tudo vai ser recebido agora e que tudo vai nos chegar hoje. Muitas das coisas valiosas da vida só chegam com o tempo, de forma demorada e através do exercício da paciência. Eu não gosto de esperar, a gente diz, mas ser crente é ter que esperar. É ter que esperar, por exemplo, a transformação de quem nós somos dentro daquilo que Deus está gerando em nós. Romanos 8 fala que nós estamos na expectativa da redenção e da transformação completa como filhos. É ter que esperar a volta de Jesus e sermos pacientes e não desfalecermos, porque o dia se aproxima. É esperar para ver os resultados maravilhosos daquilo que Deus quer gerar na vida da sua igreja. É esperar pelo sucesso da obra missionária. É esperar pelo momento certo para que não nos entreguemos às falhas e aos pecados. A vida cristã é uma vida de espera. De fato, nós somos impacientes até na luta contra a impaciência. Queremos ser transformados magicamente e que uma força sobrenatural nos mantenha calmos, como se o Espírito Santo fosse um ansiolítico. Deus é mais um professor do que uma injeção. Por isso que a gente é tão viciado nessa hipermedicalização, de que nossos problemas não são tratados moralmente, mas são tratados sempre medicamentosamente, porque a gente espera uma transformação que seja imediata. Infelizmente, a impaciência sempre acaba descambando em ira. Uma pessoa de personalidade calma nem sempre está atrelado a realmente um caráter paciente. Mas um caráter paciente pode acabar gerando uma personalidade calma. Você pode ser um impaciente que nunca fala alto. E você também pode ser um paciente expansivo, que sempre ri de forma escandalosa. Aquilo que demonstra de fato publicamente a impaciência não é porque você ri alto, fala alto e mexe muitas mãos. É porque você demonstra ira. A ira é o principal fruto da impaciência. Isso a gente pode ver em Tiago 1,19.
Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós temos que ser tardios em nos irar. Nós nos iramos porque nós não temos paciência, a gente não consegue demorar, aguardando, esperando para que a ira não se manifeste. Homens que são apressados na ira são homens que são impacientes com o mundo à sua volta. Se as coisas não acontecem no seu tempo, na hora que eles querem, do jeito que eles precisam, isso demonstra ira. Porque a impaciência e a ira têm exatamente a mesma raiz. É um senso de controle e um senso de urgência. É essa vontade de que tudo aconteça no meu tempo. Quando eu não consigo ser o Deus do meu próprio mundo, quando eu não consigo ser aquele que define a ordem e o tempo das coisas, eu vou explodir em raiva contra a realidade. É interessante notar como tanto no Antigo como no Novo Testamento, então, a linguagem da paciência está muito atrelada à linguagem da perseverança. A questão da paciência não é só uma questão do comportamento, não é só uma questão de como a gente fala, de que a gente não gosta de esperar. A paciência fala diretamente acerca do modo como a gente exerce perseverança diante da vida. Pense, por exemplo, em Jó capítulo 6, no versículo 11. A gente percebe em Jó um paradigma de perseverança, um paradigma de alguém resignado. Mas Jó certamente não se enxergava como alguém paciente. Qual é a minha força para que eu aguarde? Qual é o meu fim para que eu tenha paciência? Ele está dizendo, eu não aguento mais. Ele via a sua paciência no limite. Mas olha o que é que Tiago diz sobre ele. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Enquanto estava enfrentando as suas dificuldades, Jó achou que não tinha paciência o bastante. Ele se viu sem forças, mas a palavra de Deus testemunha que mesmo nesse estado confuso, Jó demonstrou perseverança e paciência no meio da dificuldade. Ele foi paciente mesmo quando achava que não estava sendo. Ele sofria, ele gemia, ele queria manifestar externamente a sua dor, mas ele aguentou firme. Talvez um dos segredos de ser paciente é suspeitar da própria capacidade de ter paciência. Mas veja só, para Tiago, paciência está atrelada à capacidade de aguentar as provações. Nós não temos paciência nem para as coisas menores. A gente não tem paciência para o trânsito, a gente não tem paciência para a fila. Como é que nós teríamos paciência para o sofrimento da perseguição? Paciência para a doença, para a dor, para as dificuldades à nossa volta que corroem nossa alma. A gente não tem paciência para o celular lento e a gente quer ter paciência pelo retorno de Cristo. É por isso que a luta contra a impaciência é uma luta pela imagem de Deus. Nós somos criados à semelhança do nosso Criador. Nós tentamos ser santos porque Ele é santo e estamos todos os dias tentando ser formados à imagem de Cristo. E quem é esse Deus? Quem é esse Jesus a quem a gente se assemelha? É o Deus paciente. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Temos um Deus paciente e lutar pela paciência é lutar pelo caráter de Deus. É lutar pela restauração da imagem divina em nós. Quando nos momentos que querem tirar a tua paciência você aguenta firme, seja nas pequenas coisas, seja nas grandes dificuldades, você reflete mais de Cristo para si e para os outros. Você reflete de Cristo para a igreja e para o mundo. Ao ser impaciente, então, você corrompe a imagem de Deus em você e você se entrega àquilo que te separa da imagem do Senhor. Logo, a nossa paciência é fruto da paciência divina, porque a nossa paciência é escatológica. O cristianismo, por definição, é uma religião de espera. Hebreus 6,15 diz, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Nós só alcançamos aquilo que Deus tem para nós em Cristo quando nós estamos pacientes nele. Essa promessa é justamente a promessa da revelação do Filho de Deus. Tiago 5 fala sobre a volta desse Filho de Deus, também em termos de paciência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Há um mandamento sobre paciência em aguardar a vinda de Jesus. Muitas vezes abandonamos a fé ou nos tornamos fracos na igreja porque não conseguimos esperar. Perdemos a paciência de aguardar o fim que tanto desejamos. Jó, no capítulo 6, questionou a sua força porque ele não sabia qual era o seu fim. Mas nós sabemos o nosso fim e precisamos esperar o fim desejado que é a vinda de Jesus. Sejam pacientes e fortaleçam o coração. Temos que fortalecer o homem interior com paciência. E se nos fortalecermos nas pequenas coisas, podemos crescer em paciência para as coisas maiores e melhores. Se fortalecemos a nossa paciência em pequenos hábitos, podemos encontrar mais força para a grande paciência da volta de Cristo em meio a esse mundo de sofrimento. A vinda do Senhor está próxima e precisamos viver isso com paciência. Por isso que Lamentações 3:25 diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Deus é bom para quem espera, Deus é bom para quem é paciente. Se devemos ter uma paciência escatológica, se devemos ter um interior fortalecido pela paciência, precisamos exercê-la no dia a dia. Exercitar os nossos músculos espirituais nas pequenas manifestações de paciência, para que então possamos estar cada vez mais próximos de um interior renovado que espera diante do sofrimento, que espera a volta de Jesus. Você tem sido fraco no sofrimento? Você tem sido
fraco em esperar o retorno de Cristo? Talvez você veja isso manifesto nas suas pequenas fraquezas no dia a dia, de um interior frágil, que não aguenta pequenas esperas, seja no celular, seja na fila do banco, seja no trânsito. Se fortaleça para que o seu caráter represente o fruto do Espírito e a sua paciência demonstrada com seus filhos, com a sua esposa, com o patrão, seja nada mais do que a demonstração da sua paciência no sofrimento e no aguardo do retorno do nosso Rei. O que é que você acha disso tudo? Você tem sido impaciente? Você tem abraçado o Deus da paciência? Ou você tem se sujeitado às obras da carne? Deixa aí seu comentário, diz o que é que você acha disso tudo. E toda segunda-feira, 10 horas da manhã, 2D Teologia, aqui no YouTube. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, negada. E tchau, tchau.